Olá pessoal, vamos continuar nosso curso de Direito Empresarial. Estamos ainda falando de sociedade limitada. Nesse vídeo a gente vai focar nas hipóteses de dissolução parcial e total da sociedade limitada. E aqui nas hipóteses de dissolução parcial, a gente vai encontrar a fundamentação legal entre os artigos 1028 a 1032. Lembrando que essas hipóteses aqui são hipóteses previstas no capítulo da sociedade simples e como vimos em alguns vídeos atrás, as regras da sociedade simples podem ser aplicadas subsidiariamente às sociedades limitadas e não só às sociedades limitadas, como por exemplo as próprias sociedades em nome coletivo também. Então aqui seriam hipóteses que se aplicariam lá na sociedade em nome coletivo e a depender até na sociedade em comandita simples. Então, existem hipóteses de dissolução parcial, artigos 1028 a 1032, e hipóteses de dissolução total da sociedade. Temos alguns exemplos de dissolução parcial, que antes de falarmos desse exemplo, é importante a gente saber que dissolução parcial é aquela hipótese em que o sócio é retirado da sociedade, mas a sociedade limitada é mantida. Enquanto que a dissolução total ocorre, de fato, uma dissolução da sociedade. A sociedade extingue ali por algum motivo que também a gente vai ver. Então, são exemplos de dissolução parcial. Pode haver uma dissolução parcial por vontade dos sócios, pode haver por falecimento de um sócio, pode haver por falência de um sócio também. Por exemplo, aí são hipóteses que a gente elenca. Então vamos começar. Primeiro eu já falei, a vontade dos sócios. Se o sócio do dia para a noite quiser se retirar da sociedade, ocorrerá uma dissolução parcial da sociedade. Então, nesse caso de vontade dos sócios, pode haver tanto a dissolução parcial quanto total. Se não houver unanimidade na vontade dos sócios para a dissolução, ou seja, não são todos os sócios que querem dissolver a sociedade, esses sócios que não querem saem, a sociedade, se for o caso, continua. Aí é dissolução parcial. Mas se todos os sócios quiserem, aí nós temos a hipótese de dissolução total, a sociedade seria extinta. No caso de haver vontade de um dos sócios ou mais de um dos sócios de se retirar da sociedade, a gente vai ter a regrinha aí do direito de retirada. E o direito de retirada, no artigo 1029, a gente viu. Deve haver uma notificação se se tratar de sociedade por prazo indeterminado de 60 dias de antecedência. Então, eu sou sócio, eu quero me retirar da sociedade, eu devo notificar a sociedade dessa minha vontade com pelo menos 60 dias de antecedência. Se for uma sociedade por prazo determinado, aí não pode haver essa retirada, a não ser que haja autorização judicial, ok? Então, essa é a primeira hipótese aí de dissolução parcial da sociedade por meio de vontade de um ou mais de um desses sócios, desde que, evidentemente, não seja a vontade unânime do sócio, porque aí seria uma hipótese de dissolução total da sociedade. Uma segunda hipótese, e lembrando que o direito de retirada está dentro aqui dessa hipótese de vontade do sócio, que já falamos da primeira. A segunda hipótese de dissolução parcial é a questão de falecimento do sócio. Quando ocorre o falecimento de um dos sócios da sociedade limitada, ocorre uma dissolução parcial. Então, não ocorre a dissolução total da sociedade, ela continua, ocorre a dissolução apenas de uma parte. E a cota daquele sócio que faleceu poderá ser suprida, poderá ser ocupada ou por seus herdeiros ou pela própria sociedade, através dos outros sócios que podem incorporar aquelas cotas ali. Isso a gente vai encontrar no artigo 1028 do Código Civil, que vai dizer: no caso de morte do sócio, liquidar-se-á sua cota, salvo, inciso primeiro, se o contrato dispuser diferentemente, inciso segundo, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade, ou inciso terceiro, se por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Então, o que ocorre? Faleceu o sócio, aquela cota que ele tinha
poderá ser ocupada pelos seus herdeiros. Se os herdeiros falar, eu quero abrir mão dessas cotas, não quero. Essas cotas ou podem ser dissolvidas, desaparecidas e serem abatidas do contrato social e, consequentemente, do capital social, ou os outros sócios podem incorporá-la também. Possível. Se o contrato social, evidentemente, dispuser isso, é o que está previsto aqui no inciso 1º do artigo 1028. E também, nos termos do inciso 2º, os sócios remanescentes podem não querer nem essas cotas e nem querer também continuar a sociedade. E aí poderia haver, nesse caso, uma dissolução total da sociedade. Então, se os sócios não quiserem dar continuidade à sociedade, eles também têm esse direito, ocorreria, portanto, a dissolução total da sociedade. Então, vimos, a primeira hipótese de dissolução parcial é por vontade do sócio, devendo observar a questão do direito de retirada. A segunda hipótese é o falecimento do sócio. A terceira hipótese é por falência do sócio. E um detalhe que eu chamo a atenção de vocês é que eu não estou falando de falência da sociedade. Até porque a falência da sociedade é uma hipótese de dissolução total da sociedade. Falindo a sociedade, extingue aquela sociedade, morre a empresa, não tem continuidade. Agora, se falir um dos sócios, ocorre uma dissolução apenas parcial. Somente esse sócio sai, a sociedade permanece. E aí vocês podem estar se questionando, mas é possível um sócio falir? É possível. Declaração de insolvência civil, nos termos do Código Civil, é uma hipótese. Então, a pessoa, quando tem um passivo, uma dívida muito superior ao seu ativo, ao seu patrimônio, às suas receitas, ela pode pedir a sua insolvência civil. É uma hipótese de falência da pessoa física. Não é o termo mais correto aqui, que ele usa falência do sócio, mas a gente interpreta dessa maneira aí a doutrina. Uma outra hipótese de dissolução parcial da sociedade é a chamada exclusão do sócio. Os sócios podem excluir aquele sócio ali por algum motivo, e isso a gente vai encontrar no artigo 1030 do Código Civil. Vai dizer, ressalvado o disposto no artigo 1004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou ainda por incapacidade superveniente. Então, os sócios podem buscar a retirada de um sócio que cometeu uma falta grave, por exemplo, e aqui eu exemplifico uma falta grave chamada concorrência desleal. O que é concorrência desleal? Aquele sócio é sócio daquela sociedade limitada, vamos supor daquele supermercado, e ele constitui uma sociedade com uma outra pessoa para exercer o mesmo ramo ali, o mesmo ramo ali dentro da área do supermercado, na mesma região, na mesma cidade. Isso é uma falta grave, isso é concorrência desleal. Sobretudo quando não avisa o outro sócio para haver a anuência dele. Então, os outros sócios podem buscar a exclusão desse sócio. A sociedade continuará, né, a sociedade limitada, mas aquele sócio será excluído. É o que a gente chama de dissolução parcial dessa sociedade aí. Quando ele diz ressalvado o disposto no artigo 1004, ele está dizendo que o artigo 1004 prevê uma hipótese de exclusão extrajudicial. No artigo 1004 a gente tem o sócio remisso. A gente já falou do sócio remisso, é aquele que prometeu integralizar o capital social e não integralizou. Ele pode ser retirado da sociedade extrajudicialmente, ali de forma administrativa mesmo. Agora, nessas hipóteses aqui do artigo 1030, para haver exclusão do sócio, tem que ser por meio judicial. Por autorização judicial, deve entrar com uma ação judicial, etc, etc. E as hipóteses para haver essa dissolução parcial por meio da exclusão de um sócio é por meio de falta grave ou em caso de incapacidade superveniente. Então, o sócio era capaz civilmente e por alguma causa transitória permanente, enfim, alguma causa ali de relativamente incapaz, ele se torna desse modo relativamente incapaz e aí é um incapacitado superveniente. Ele pode também ser excluído da sociedade. Ok, pessoal? Então, essas são as hipóteses aí. Eu destaco aqui para vocês
o artigo 1031, parágrafo 1º. Vai dizer, o capital social sofrerá correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da sua cota. Então, o que eu tinha dito anteriormente, lá atrás, na questão do falecimento dos sócios. Sócios remanescentes podem suprir a sua cota. Parágrafo 2º do 1031. A cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. Então, aquele sócio que saiu da sociedade por algum desses motivos que a gente está falando, o valor correspondente que ele tinha ali de participação na sociedade, ou seja, as cotas que ele detinha serão liquidadas e o valor apurado por essa liquidação serão pagos para esse sócio que foi retirado por algum desses motivos da sociedade. E o prazo para isso é de até 90 dias após a liquidação. Artigo 1032 vai dizer, a retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime ou a seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 anos após a averbada a resolução da sociedade, nem nos 2 primeiros casos, pelas posteriores, em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. Então, por algum motivo o sócio saiu, não é porque ele saiu que a responsabilidade dele finda ali. Ele ainda continua responsável por atos que ele praticou enquanto sócio por mais 2 anos, ok? Vamos então agora falar dos casos de vontade de dissolução total. O primeiro caso já falei lá atrás, que é a vontade do sócio. Se todos os sócios quiserem dissolver a sociedade, ocorre a primeira hipótese de dissolução total. Destaco também as hipóteses de falência da sociedade. Então, percebe que aqui eu estou falando de falência da sociedade. E em falência da sociedade, a gente tem que observar a Lei 11.101. Então, a lei de falência, por algum motivo a empresa teve a falência decretada, que não cabe a gente entrar no mérito aqui. Isso daqui é objeto de outra aula, bem mais para frente, onde seria falado da Lei 11.101. Então, as hipóteses de decretação da falência podem gerar a dissolução total da sociedade, ok? Diz o seguinte, ó, aqui em relação ao artigo 1033, incisos 1 e 2, que trata da dissolução total por vontade do sócio. Se for sociedade por tempo determinado, somente a unanimidade dos sócios pode dissolvê-la. Se for por prazo indeterminado, basta a vontade da maioria absoluta. Então, diz o seguinte, o artigo 1033, inciso 1º, dissolve a sociedade quando ocorrer, inciso 1º, o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este sem oposição do sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado. Então, vamos imaginar uma sociedade que foi constituída por um tempo determinado. Ela foi criada para durar 2 anos. Chegou no tempo de 2 anos, ela não entrou em liquidação. Liquidação é um procedimento formal que deve ser feito ali para apurar haveres, para apurar obrigações, para, por fim, a gente ter mesmo, de fato, a extinção. Então, a liquidação é uma fase prévia à extinção. Então, chegou no final do prazo ali de duração que havia sido previsto anteriormente, no meu exemplo de 2 anos, e ela não entrou por esse procedimento formal de liquidação, ela terá a prorrogação por prazo indeterminado feita automaticamente. Agora, se for feita essa liquidação, ali ela tem a extinção. Ok? Outra hipótese, extinção da autorização para funcionamento. Vamos imaginar que uma sociedade foi constituída mediante uma autorização. Um exemplo de sociedades que dependem de autorização são as sociedades, aí, instituições financeiras. Ocorre que instituições financeiras devem ser sociedades anônimas. Então, não é o caso aqui. Não vejo no direito brasileiro nenhum tipo de sociedade que depende de autorização. Se a gente tiver alguma lei prevendo isso, essa sociedade que perde essa autorização, a gente tem também a dissolução total dela. Nesse caso, o MP deveria intervir.
A outra hipótese é a unipessoalidade por mais de 180 dias. E aqui a gente tem que ver isso com ressalva. Por quê? Porque antes, agora da Lei 13.874 de 2019, que criou a chamada Sociedade Limitada Unipessoal, que já falamos em vídeos anteriores. Antes dessa lei, quando uma sociedade limitada tinha apenas um sócio, ou seja, ela ficava ali tramitando com apenas um sócio, ela deveria ter a reposição desse segundo sócio, ao menos, num prazo de até 180 dias. Então, vamos imaginar uma sociedade de 2 pessoas. Um deles faleceu. Esse outro sócio tinha um prazo de até 180 dias para colocar outro sócio no lugar. Ou transformar a sociedade limitada numa empresa individual de responsabilidade limitada, por exemplo. Agora não, agora é possível haver a sociedade limitada unipessoal. Então, essa necessidade de recomposição do sócio por mais, depois desse prazo aí, que não pode extrapolar 180 dias, não mais é uma regra, não mais é uma hipótese de dissolução total da sociedade. A sociedade limitada poderá funcionar na modalidade unipessoal. Outra hipótese é a anulação do ato constitutivo. Então, vamos imaginar que a sociedade limitada foi criada e, para isso, teve o seu contrato social redigido e registrado, etc, etc. E depois descobre que esse contrato social foi fraudado. E aí você tem uma anulação desse contrato social, desse ato constitutivo e, consequentemente, a dissolução total da sociedade. Ok? E, por fim, o exaurimento ou inexequibilidade do objeto social. O que significa exaurir ou se tornar inexequível o objeto social? Quando o objeto social, que é justamente a finalidade da existência da empresa, a atuação ali daquela empresa, deixa de existir, ou seja, ela perde aquele objeto, aí é uma hipótese de dissolução total. Vamos imaginar o seguinte, a minha empresa foi constituída para o meu objeto social, para tirar fotos através de filmes fotográficos que a gente tinha antigamente, que devia ser revelado, etc, etc. Meu objeto social era esse, somente esse, eu não previ outro, não previ câmeras digitais, enfim. A partir do momento que deixa de existir, não é bem o caso aqui, é mais um exemplo para vocês entenderem, mas a partir do momento que deixa de existir aquele objeto social, você tem a dissolução da sociedade. Dou outro exemplo, as locadoras de fita cassete que existiam antigamente. Vamos imaginar uma sociedade limitada constituída para aquele objeto social. Não existe mais hoje em dia fitas cassete, locação de fita cassete. Então, um exemplo de exaurimento do objeto social, essa sociedade pode ser dissolvida. É isso que a gente tinha para falar, portanto, nesse vídeo, dessas hipóteses de dissolução, tanto parcial quanto total, das sociedades limitadas. No próximo vídeo falaremos ainda de conselho fiscal das sociedades limitadas e depois seguiremos adiante com o direito societário. Agradeço a participação de todos e fiquem com Deus.